O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se reuniu nesta quarta-feira com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira. O encontro foi registrado na agenda do ministro da Defesa. De acordo com a PGR, a reunião foi para discutir o papel das instituições. Na terça, Nogueira se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e voltou a insistir que a corte acolha sugestões de melhorias no processo de transparência e fiscalização do sistema eleitoral. Segundo o Globo, o ministro da Defesa também teria pedido para o presidente Jair Bolsonaro manter a discrição e evitar ao máximo novas críticas a Moraes. A conversa entre Nogueira e o chefe do Executivo teria acontecido nesta terça-feira no Palácio do Planalto, logo após a reunião do general com o chefe da Corte Eleitoral. Nogueira acredita que o atrito entre os poderes executivo e judiciário reduz as chances do TSE acatar as sugestões feitas pelas Forças Armadas para dar mais lisura e transparência ao sistema eleitoral brasileiro. Há semanas, Jair Bolsonaro evita fazer críticas a Alexandre de Moraes. O chefe do Executivo já chegou a presentear o presidente do TSE com uma camisa do seu clube do coração e marcou presença em sua posse na Corte Eleitoral, protagonizando até momentos descontraídos. Moraes, por sua vez, fez um discurso considerado duro por muitos juristas e autorizou ações contra um grupo de empresários contrários ao PT, o que desagradou o chefe do Executivo. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. O Tribunal Superior Eleitoral está atraindo para si a suspeição, né? De uma maneira, não estou fazendo nenhuma denúncia, tá? O TSE está se colocando ostensivamente na condição de suspeito perante o eleitorado brasileiro. Por quê? Porque ele criou uma comissão de transparência e ele esnoba essa comissão de transparência. Isso não pode ser assimilado por nenhum eleitor de boa-fé como um atestado de idoneidade. É simples. Então a gente pergunta, né, as proposições, né, evidentemente que os técnicos gabaritados que assessoraram, do IME e do ITA, né, que assessoraram o Ministério da Defesa, eles trouxeram questões muito simples e muito fáceis de se implantar nesta eleição, como, por exemplo, a divulgação instantânea dos boletins de abstenção, que, como a gente sabe, quer dizer, desculpe, não põe a sacrossanta urna do botão, é uma mágica que, enfim, é a maior maravilha da Terra. Mas, fora isso, fora essa conversinha fiada que subcelebridades estão gostando de repetir, né, que a urna virou o troféu, a bandeira não interessa, o negócio é a urna do botão. Então, eu pergunto o seguinte: esse aspecto é uma das maiores brechas para a fraude. Nas sessões, quando há má-fé, quando alguém é induzido a fazer isso, quem não foi votar, vai lá, a pessoa, o representante de má-fé, né, quando isso acontece, quando é aparelhado, e vota no lugar dela. Ninguém nunca viu isso, ninguém nunca viu alguém reclamando, a gente está com uma crise de amnésia. Nunca se viu ninguém reclamando, chegou na sessão e já tinham votado pela pessoa. Então, essa e outras, e várias outras, simples de se adotar, né, como o teste de integridade da urna ser feito exatamente igual ao sistema de votação, é o que está apresentando, né, um integrante da Comissão de Transparência. E o TSE não aprecia, não quer, diz que não pode. Eu acho que o povo tem toda a razão de desconfiar daqueles que não querem aumentar a segurança de forma viável do sistema eleitoral. Alexandre Garcia. Bom, vamos por partes, né? Esse discurso causou a saída, a aposentadoria do desembargador corregedor do Tribunal de Justiça da capital do país, provocou reação de um ministro aposentado, Marco Aurélio, chamou de acontecimento nefasto, né, que foi agressivo, e surpreendeu, porque o que se esperava é que Alexandre de Moraes retribuísse a camisa do Corinthians com a camisa do Palmeiras, né, naquele momento. Mas, agora, tratando-se do encontro de ontem, de 1 hora de conversa com o ministro da Defesa, vai se repetir na semana que vem. Vai haver mais outra conversa, e não são as primeiras conversas. Eles já vêm conversando desde quando Fachin era presidente da Justiça Eleitoral e não queria conversa.
Então, conversavam os dois. Né? E não tem nada, isso aí é especulação, essa história de pedir para o presidente não falar. Não, o presidente não fala realmente há uns 15 dias sobre urnas, sobre eleições. Por quê? Porque entregou o assunto para o seu ministro da Defesa, que é o representante do governo nessa conversa com o TSE. Né? Ele está confiando no ministro da Defesa, não quer atrapalhar as conversas. E qual é o objetivo da conversa? Dar mais transparência e segurança, não às urnas nem à apuração, ao eleitor, que o eleitor esteja seguro que o seu voto vai ser contado. É o que todo mundo quer. E quer entender o processo. Né? Como disse aquela corte da Alemanha, é preciso que o eleitor entenda o processo de apuração dos votos. Isso é uma coisa óbvia. Está na Constituição, artigo 37, é publicidade, tornar-se público isso. Né? Essa conversa de hoje com o Procurador-Geral da República está nesse mesmo sentido, de harmonia entre os poderes, é o que diz a Constituição. Né? Os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos, e estão dando exemplo dessa harmonia. É lamentável que não haja harmonia no interesse do eleitor, que é o verdadeiro patrão, que é quem vai nomear os novos representantes, né? As pessoas que vão dirigir esse país. Né? Todos são votados, no Poder Legislativo e no Poder Executivo, os chefes. Né? E o Executivo e Legislativo depois é que escolhem os integrantes do Judiciário, que não são votados. Né? Então, tomara que continuem essas conversas para justificar que eles são servidores do público, servidores dos eleitores, que são os verdadeiros patrões. Augusto. E nos bons momentos da Veja, são os de agora, a gente proibia a publicação de matérias com teria dito, e com fontes do Planalto, fontes do, interlocutores garantem, isso não existe. Se você não pode revelar a fonte e confia nela, afirme, não atribua a fontes misteriosas. E não tem teria dito, disse. O teria dito é boato. Então isso aí pode não ter acontecido. Você inventa, você pega a folha, mas é uma sequência. Teria dito, suposta conversa, isso não existe. Num jornalismo de verdade, o repórter que ouve fontes que mereçam confiança, afirma, não fica tratando de boatos. Isso aí é uma suposição. Então não acredito em nenhuma conversa, em nenhum texto jornalístico que se apoie em fontes assim.